Bienvenue sur le portail FOX. Aujourd'hui, nous apprendre passé composé avec être ou avoir. Seja bem-vindo ao portal FOX e hoje nós vamos aprender sobre o passado usando os termos, os dois verbos être, que seria ser estar, o verbo avoir, no sentido de ter, porém com o sentido de verbo auxiliar na construção do passado. Quand utilise dans cette situation, savez-vous? Você sabe quando nós vamos utilizar esse tipo de situação? Então vamos lá, relembrando um pouquinho da nossa última aula, você vai lembrar que o passé composé ele é formado por sujet, verbo auxiliar e verbo principal, ou seja, ele é formado por um sujeito, mais dois verbos, sendo esse verbo primeiro, que é o verbo auxiliar, um verbo auxiliar, e o segundo, o verbo principal, que seria um verbo que vai estar tendo um significado real dentro da frase. Porém, a questão é, quando que eu vou utilizar o verbo auxiliar être ou o verbo auxiliar avoir? Então é por isso que nós estamos hoje aqui nessa aula. Falando então sobre o verbo être, que seria o verbo ser estar, no sentido de verbo auxiliar, ele sempre vai estar coligado ao sentido de verbos de movimento, como por exemplo, aller, que seria ir, arrive, que seria chegar, entre, que seria entrar, rester, ficar, sortir, sair, partir, que seria partir, passer, que seria passar, retourner, que seria retornar. Todos esses verbos são verbos de movimento, ou seja, por mais, por exemplo, que o rester seria o sentido de ficar, ele envolve o processo de movimento. Então, ir, chegar, entrar, ficar, sair, partir, passar e retornar são verbos que expressam o movimento. Outra situação que nós utilizaremos o verbo être na construção de uma frase seria, por exemplo, também verbos de movimento em dois sentidos específicos, que seria naître, que seria nascer, ou mourir, que seria morrer, que também expressa algum tipo de movimento. E na outra situação, como casos reflexivos, como por exemplo, s'amuser, que seria desfrutar, curtir algo, se coucher, que seria deitar, e se laver, que seria também lavar-se, algo que se vincula na construção de movimento também. Então, quando eu vou construir algumas frases, você vai entender também que temos algumas dicas retratadas na construção do passado, que são palavras, verbos que terminam com e. Ele tem e for o sujeito como uma mulher, por exemplo, você coloca um e na frente dessa frase, desse verbo específico. Se não houver uma identificação do verbo, você utilizaria apenas um S. E se for um grupo específico de mulheres, ou seja, no plural, você vai usar o ES. Então nós vamos para alguns exemplos de construção de frases usando esse termo no passado com o verbo être, que seria o verbo auxiliar nesse sentido da construção da frase. Como je suis né Campinas, ou seja, eu fui para Campinas. Tu és, como outro, por exemplo, tu és rentré tard hier, ou seja, você voltou tarde ontem. Il est tombé amoureux, ou seja, ele se apaixonou. Nous sommes arrivés avant 6 heures, ou seja, nós chegamos antes das 6 da manhã. Se você perceber na primeira frase, por o segundo verbo ser né, ele finalizar com e, a gente acrescentou um e. Ou até mesmo tu és rentré, não preenchi com a continuidade da frase. Il est tombé amoureux. Ou até mesmo o último verbo, que seria nous sommes arrivés. Coloquei um S, porque ele retrata nós, no sentido de não saber se é homem ou mulher. Então eu acrescentei um S nesse segundo verbo, na construção da minha frase no passado, usando um passé composé. E esse exemplo, que a gente foi trabalhando agora dentro dessa aula, a gente vai aprendendo mesmo com a prática, Então, quando você quiser usar o avoir, não está errado. A maioria dos verbos hoje vão ser voltados com avoir no passado, j'ai avoir, j'ai a, por exemplo. Agora, se você não utilizar o avoir, se for alguma coisa correlacionada a movimento ou casos reflexivos, você vai usar o verbo être, ok?
au revoir. Nos vemos na nossa próxima aula.